Piltdown é um pequeno povoado na Inglaterra, 200 quilômetros ao sul de Londres, onde foi montada o que para muitos é a pior fraude científica da história. Nesse lugar, em 1912, o advogado e arqueólogo amador Charles Dawson disse ter achado o elo perdido, o fóssil que provaria a evolução humana a partir dos símios e demonstraria que Charles Darwin estava certo. O crânio deu fama a Dawson e a nova espécie foi batizada como Euanthropus dawsoni, em honra a ele, e o promoveu deixando de ser um amador, mas também gerou muitas dúvidas na comunidade científica. Seu relato não condizia com as evidências achadas até então, já que apontava a origem do ser humano na África e não no sul das Ilhas Britânicas, como se acreditava. Mas Dawson se esquivou do ceticismo até sua morte em 1916. Sua biografia enfatizou ser ele o homem que encontrou o elo perdido. No entanto, nos últimos anos, sua história e sua reputação desmoronaram. Em 1953, foi determinado que o crânio e o achado são uma fraude. O crânio provou ser um Homo sapiens medieval, e não de 1 milhão de anos, como Dawson alegou, e a mandíbula e outras peças dentárias pertenciam a um orangotango. Revelado o engano, nunca esteve claro quem havia orquestrado a fraude, se Dawson ou qualquer um dos parceiros com os quais ele trabalhou. Isto é, até poucos dias atrás, pois um grupo de 11 instituições científicas internacionais, depois de 8 anos de investigação, confirmou que os ossos de 2 ou 3 fósseis humanos e orangotangos e os fósseis falsificados foram feitos por um homem, Charles Dawson. Mostramos neste trabalho que há apenas um orangotango e um falsário, disse Isabelle de Groot, especialista da Universidade John Moores, em Liverpool, que liderou o estudo. Segundo a pesquisa, que envolveu uma equipe multidisciplinar de paleontobiólogos, historiadores e especialistas dentários em DNA antigo, Dawson sempre usou o mesmo orangotango. Após a primeira descoberta, em 1912, o advogado continuou a escavar a área, onde ele disse que 2 anos após sua primeira descoberta, foram encontrados novos dentes da espécie. Mas a pesquisa, utilizando técnicas de DNA, confirma que os dentes encontrados mais tarde foram do mesmo orangotango. Além disso, concluiu-se na investigação que o jeito de trabalhar com a argila usada para colar o maxilar do crânio e em seguida os dentes foi manipulado por uma só pessoa, usando a mesma técnica. Mas o Homem de Piltdown não é a única fraude. A revista Aventuras da História publicou anos atrás uma interessante e franca matéria sobre as principais fraudes científicas da história, 2 das quais ainda aparecem de vez em quando por aí nas argumentações prova-darwinismo e constam também de livros-textos de biologia do ensino médio. Vamos a elas. Entre 1850 e 1950, na Inglaterra, as mariposas salpicadas da espécie Biston betulária tornaram-se mais escuras. No início do século XIX eram clarinhas. Com o tempo foram ficando negras, com manchas brancas. A explicação foi dada pelo biólogo Bernard Cattlewell, um expediente evolucionário de proteção por mimetismo. Na Inglaterra poluída do século XIX, os troncos das árvores ficavam enegrecidos pela fuligem do carvão nas chaminés. As mariposas, escurecidas, ficavam camufladas e não eram vistas pelas aves, seu predador. Cattlewell provou a tese em 1955, soltando mariposas brancas e negras junto a troncos de árvores em florestas. Como previsto, os pássaros se alimentaram mais dos insetos brancos nas regiões poluídas e dos negros nas regiões de natureza. As mariposas que se deram mal eram as que se destacavam mais no ambiente. Em 1980, porém, um detalhe que passou despercebido finalmente saltou aos olhos dos pesquisadores. Mariposas não vivem em troncos de árvores. A pesquisa era fajuta desde o ponto de partida. O engodo torna-se mais difícil de detectar quando o perpetrador é um figurão. Parece ser o caso do alemão Ernst von Haeckel. Naturalista renomado e criador do termo ecologia, Haeckel foi autor, em 1874, de uma série de desenhos de embriões de vertebrados, peixes, galinhas, seres humanos, que mostravam similaridades marcantes em seus primeiros estágios. Segundo ele, seria a prova de um ancestral comum, ponto essencial à teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Os desenhos estavam errados. Não havia esse estágio inicial. No entanto, a descoberta feita em 1997 pelo embriologista inglês Michael Richardson foi tardia. Por um século, os desenhos serviram de base para os manuais de biologia. E para encerrar, em 1953, na Universidade de Cambridge, o britânico Francis Crick e o norte-americano James Watson
ganharam notoriedade mundial ao descobrir a estrutura do DNA em forma de dupla hélice. Quando publicaram a descoberta na revista Nature, não deram crédito à colega de departamento Rosalind Franklin. Sem as fotografias do DNA feitas por Rosalind, por difração de raio-x, não teriam feito a descoberta. É o que conta o autor Robert Wright na matéria Molecular Biologists, Watson and Crick, publicada na revista Time em 1999. Rosalind não teve a quem recorrer. Haeckel, Crick e outros já se atreveram a criticar e a difamar o criacionismo. Moral, pelo visto, não tem para isso. O passado os condena.